Oi, School Friends! Estamos de volta. E se vocês não sabem ainda, eu sou bem ligada em moda, tá? E o que eu pude perceber é que o Enem, ele é muito fashionista, minha gente. Que viagem é essa, véi? Todo ano ele chega com um comeback diferente e lançando tendências que pode pegar todo mundo de surpresa. Mas aqui no Nota 10, ele não pega ninguém de surpresa, porque aqui nós somos os seus estilistas acadêmicos e deixamos o seu look intelectual no ponto. Então se prepara, porque hoje a nossa primeira aula tá muito legal. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Samuel Whitley, professor de Filosofia, e estamos aqui juntos para mais um encontro dessa fascinante disciplina com foco na nossa preparação para o Enem, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam descansados e espero que vocês estejam aí aptos ao exercício do filosofar, não é? Galera, é o seguinte, no nosso último encontro, nós falamos um pouco acerca das características da chamada filosofia helenística, tá bom? Expliquei para vocês um pouco do que foi essa fase da filosofia. Vimos que foi um período marcado por intensas transformações do mundo antigo, sobretudo um contexto marcado pela ascensão do Império Macedônico com o consequente colapso da civilização grega, tá bom? Falei para vocês que esse período ele vai ser marcado por muita instabilidade. Então, devido a todo esse processo político que estava acontecendo no mundo antigo, assim como essa ascensão desse império que estava se desenvolvendo, os cidadãos gregos, após verem que a sua vida estava mudando, começaram a ficar muito aflitos, começaram a ficar muito inseguros. E os filósofos, vendo que esse sentimento de angústia, de tristeza, estava de certa maneira bastante frequente naquele mundo, orientaram a reflexão filosófica para a questão da paz de espírito. Foi isso que eu comentei com vocês. Então, como é que eu posso encontrar a minha felicidade em um mundo que está marcado por caos, por injustiça, por violência? Como é que eu posso encontrar a minha paz de espírito em um mundo que está ruindo? Então, na última aula, falei para vocês que a busca pela ataraxia, ou aquilo que nós chamamos de paz de espírito, foi o que marcou grande parte do período helenístico, ok? Vimos também algumas das principais escolas, dentre elas a escola epicurista, que vai ter como principal representante o Epicuro, do famoso Jardim de Epicuro, que dizia que uma vida feliz consiste na realização dos prazeres. Vimos também a contribuição do estoicismo, que é uma corrente filosófica muito conhecida na cultura pop, que vai trabalhar com a noção de que a realidade ela segue uma própria ordem natural e que nós não temos poderes para poder mudar essa ordem, que seríamos muito mais felizes se aceitássemos a ordem, se aceitássemos a vida como ela é. Inclusive trouxe o conceito de amor fati, que é uma expressão muito associada com o filósofo Nietzsche, mas que de certa maneira remonta a esse ideal estoico de você aceitar a vida com tudo aquilo que ela pode lhe dar. E vimos também a escola cética, o ceticismo, ou a escola pirrônica, que recebe esse nome em alusão ao seu grande representante, que foi o Pirro de Élida, que defendia que nós não podemos, acerca da vida, acerca da realidade, nós nunca podemos ter certeza sobre nada. E a única maneira sensata de podermos encontrar a nossa paz de espírito, de podermos encontrar a nossa serenidade, seria através daquilo que ele chama de epoché, ou seja, seria justamente a suspensão do juízo, ou seja, não ficar pensando em nada, que a gente não pode ter certeza, pois é apenas assim que a gente conseguiria, de fato, encontrar a nossa felicidade, ok? Na aula de hoje, a gente vai encerrar essa fase da história da filosofia antiga, falando sobre a última grande escola, que é uma escola que pode ser que no início gere algum tipo de desconforto em vocês, porque o tipo de reflexão que esses pensadores propuseram para as pessoas é uma reflexão bastante radical. Então, na aula de hoje, continuando essa seara, essa discussão acerca da paz de espírito, da felicidade, vamos finalizar falando sobre a última grande perspectiva filosófica helenística, que foi a perspectiva conhecida como a escola cínica, ou o que nós chamamos de cinismo, ok? Vamos lá, galera. A palavra cínico, ou a expressão cinismo, é uma expressão que no nosso mundo ela tem um significado um tanto quanto pejorativo. Então, quando a gente fala que uma pessoa é cínica, uma pessoa
fulano é cínico, geralmente a gente quer atribuir algum tipo de característica negativa, né? Então essa pessoa é mentirosa, é falsa, né? É coxinha, por assim dizer. Então é uma palavra que no nosso mundo atual, ela tem um significado bastante negativo. Só que a origem dessa palavra, ela é um pouco diferente, né? Então quando você vai lá para a Antiguidade Tardia, né? Lá para o período helenístico, essa palavra ela tem um significado bastante distinto. Porque a palavra cínico, né, cinismo, ela vem da expressão grega kinos, que pode ser traduzida como cachorro, né, cão. Literalmente, né, um cachorro, né, um doguinho, como a gente fala no mundo atual. Então, ser cínico, kínikos, em grego, seria literalmente viver como um cão, viver como um cachorro. O que é que esses filósofos vão defender, pessoal? Para os cínicos, né, para a escola cínica, os prazeres, ou melhor dizendo, os bens materiais, né, a luxúria, a riqueza, o dinheiro, são a verdadeira fonte de toda a nossa tristeza. Ou seja, esse tipo de luxo, né, esse tipo de conforto material para a escola cínica é o que de fato promove a nossa infelicidade. Ou seja, se nós temos uma vida baseada na constante busca por prazeres materiais, por bens materiais, por confortos materiais, segundo os cínicos, eu sempre vou estar em uma constante negação, eu sempre vou estar em um constante sofrimento. Por quê? Porque esses bens materiais, eles podem ser usurpados, eles podem ser tomados, ou seja, esse tipo de felicidade é uma felicidade muito falsa. Porque é como se fosse um círculo vicioso. Eu sempre fico querendo consumir mais para poder preencher, né, esse vazio. E esse vazio ele nunca vai sendo preenchido. Então, o que é que os cínicos defendem? Para os cínicos, pessoal, eu só posso encontrar a minha verdadeira felicidade se eu literalmente viver como um cão, se eu viver como um cachorro. Ou seja, se eu tiver uma vida sem qualquer tipo de conforto, sem qualquer tipo de bem material, sem qualquer tipo de algo que possa me ser tirado. E o grande representante, né, da escola cínica, uma figura que provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, é a famosa figura do Diógenes de Sinope, né, que é talvez o melhor nome quando a gente fala de escola cínica, que ficou conhecido também dentro da história da filosofia como o Sócrates louco, né, o Sócrates demente, porque ele levava a sério mesmo essa tese de viver como um cão. E galera, existem muitas histórias engraçadas sobre o Diógenes, né? Reza a lenda que ele morava num barril, né? Que ele literalmente morava num barril, que ele ficava jogado na sarjeta, vivia sujo, né? Ele se alimentava do que as pessoas davam, fazia suas necessidades em público e etc. E quando você vai estudar um pouco da história da filosofia, você percebe que sempre tem essas narrativas acerca da vida dele, que são bem engraçadas. Uma narrativa que eu acho bem interessante, né, sobre a vida dele é que reza a lenda que em um determinado momento estava ocorrendo uma aula de Platão, né, Platão já velhinho, já mais velho, eles foram contemporâneos, e o Diógenes ele meio que estava passando por ali, pelaquela região, e ele decidiu ver a aula do Platão. E como era que o Platão costumava dar aula? Né? O Platão ele gostava de fazer banquetes, né? Reunir os seus amigos para ficarem filosofando, debatendo sobre a vida, sobre o amor, sobre a felicidade. E aí reza a lenda que um aluno do Platão teria perguntado, né? Ao seu mestre, né? Mestre, diga-me, o que é o homem? E Platão, por ser um filósofo, né? Por ter aquela característica de sempre estar classificando as coisas e etc., teria respondido: o homem é um bípede implume, né? O homem é um animal que anda com as duas pernas e que não tem penas. Aí o Diógenes escutou isso, né? Segundo a lenda, você vai encontrar várias versões dela, né? Então vou só trazer aqui a história básica, o núcleo da história. E segundo a lenda, ele ficou com essa concepção na cabeça, foi até a Ágora, né? Até a praça pública, nas ruas de Atenas. Como ele tinha muitos contatos, né, muitos conhecidos, ele conseguiu que uma pessoa desse uma galinha para ele, e ele pediu para essa pessoa matar a galinha e depenar ela. E a pessoa foi lá e deu. E ele ficou andando pelas ruas de Atenas com essa galinha morta e todo mundo olhando. Acho que já achei isso. Esse cabo aí andando com essa galinha no meio do povo. E aí ele teria ido até onde Platão estava dando aula, né? Platão estava lá discursando, falando, né, de forma muito eloquente. Aí Diógenes teria pegado a galinha, né? Teria dado 3 pulinhos para trás e teria sacudido a galinha nos peitos de Platão. Pá! E aí Platão recebeu aquele negócio e ficou, oxe, né? Que negócio é esse? E aí o Diógenes, de forma irônica, teria respondido:
aí está o seu homem. Então, galera, existem muitas histórias engraçadas sobre ele, né? Tem outra história muito conhecida, é que reza a lenda que ele ficava andando pelas ruas de Atenas, né, com uma lanterna e ficava dizendo, procura o homem, né, procura o homem. Mas talvez a história mais conhecida dele, aquela que talvez mais exemplifica esse seu estilo de vida, né, essa vida sem qualquer tipo de bem material, sem qualquer tipo de riqueza, é a história de que o próprio Alexandre o Grande, né, Alexandre o Magno, teria ficado encantado com esse estilo de vida, né, com esse estilo de filosofia que esse pensador defendia, e ele teria juntado uma comitiva e teria ido com essa comitiva até o Diógenes para poder fazer uma oferta. E aí a história é mais ou menos assim. Diz, né, reza a história, né, a lenda, que o Alexandre teria chegado até Diógenes, teria perguntado se ele sabia quem ele era. Diógenes disse que sabia, sim, que ele era o imperador da Macedônia, que ele era praticamente o dono do mundo. E aí Alexandre o Grande teria feito a seguinte, né, proposta. Diógenes, se você olhar ao seu redor, você vai perceber que tudo isso aqui é meu. E eu gostei muito do seu estilo de vida, gostei muito dessa sua vibe. O que você me pedir nesse mundo, eu, Alexandre Magno, garanto que vou lhe proporcionar. Então, você quer dinheiro, você quer joias, quer riquezas, quer palácio, pode me pedir qualquer coisa que eu lhe garanto que o que estiver sob o meu alcance, eu vou lhe dar. E aí o Diógenes, ele estava sentado, né, assim, ó, de boas ali, apreciando, né, a natureza e etc. E Alexandre na frente dele. E ele teria olhado para Alexandre e teria dito, então o senhor está me dizendo que qualquer coisa que eu pedir, o senhor vai me oferecer, é isso? Ele falou, sim, pode pedir qualquer coisa. Isso ele estava lá no meio do pôr do sol, assim, né? E ele falou, seu Alexandre, eu só quero que o senhor faça uma única coisa. Ele, qual? O que você quer? Eu só quero que você saia da frente do meu sol. Então, galera, ser cínico é justamente isso que o Diógenes apresentava, é você viver sem qualquer tipo de conforto, você viver sem qualquer tipo de riqueza material, porque a escola cínica ela trabalha muito com a concepção de autarquia, que é justamente você viver de forma autossuficiente, sem estar preso àquilo que pode, de certa maneira, inquietar o seu espírito. E galera, vamos fazer uma reflexão aqui com a nossa vida? Quantas vezes, né, na nossa existência, nós não ficamos fazendo coisas, trabalho, estudando, só para podermos ter um objeto para consumir naquele determinado momento e para depois jogar fora? Quantas vezes, por exemplo, você foi numa loja, né, ou no shopping, viu uma coisa, aquilo te chamou a atenção, você ficou naquela, não, eu tenho que comprar, ah, eu estou apertado, mas eu tenho que fazer essa compra porque eu quero isso, você foi lá, comprou, e aí aquele desejo passou. E você viu uma outra coisa, você quis já essa outra coisa, e assim sucessivamente. Então, veja que o pensamento do Diógenes, pessoal, ele faz um alerta para o problema do consumismo. Então, quantas vezes nós não entramos em algum tipo de empecilho, de problema, apenas por querermos satisfazer esse impulso, né, consumista? Então, olha a riqueza desse pensamento. Obviamente que a gente pode questionar seus pressupostos, né? Até porque, convenhamos, né? Quem é contemporâneo muito provavelmente teria dificuldade de viver literalmente como um cachorro jogado na sarjeta. Mas a tese do Diógenes de que esses bens materiais, né, de que uma vida apenas baseada na acumulação de riquezas não pode de fato garantir a nossa felicidade, é uma tese que eu acho que é bastante interessante, ok? Então, para a escola cínica, como é que eu posso encontrar a minha paz de espírito, a minha ataraxia, vivendo uma vida sem qualquer tipo de riquezas materiais? Ou seja, se eu viver literalmente como um cão, né, se eu viver como um cachorro, se eu fizer uso da minha autarquia, né, a minha autonomia, da minha autossuficiência, eu irei sofrer bem menos e serei bem mais feliz, ok? Então a figura do Diógenes é uma figura que levou a sério essa tese e entrou para a história da filosofia, tá bom? Vamos ver como que o Enem poderia cobrar esse assunto, ok? Então aqui nós temos uma indicação de filme para quem tiver interesse, A Procura da Felicidade, né? Um filme bem interessante que mostra, né, um pai vivendo uma situação muito difícil, né, um vendedor de produtos médicos. Então é um filme que traz um pouco dessa reflexão sobre o que é a felicidade, né? E aqui a gente tem a questão, estilo Enem, questão autoral. Vamos lá. O filósofo Diógenes de Sinope é lembrado por sua vida provocadora. Morava em um grande jarro, rejeitando riquezas e convenções sociais. Em Atenas, caminhava com uma lanterna acesa em pleno dia, dizendo procurar um homem verdadeiro. Sua atitude representava não apenas o desapego material, mas também a crítica à hipocrisia,
ao poder e às normas que limitavam a vida em conformidade com a natureza. Então, o pensamento cínico, pessoal, ele tem muito dessa rejeição às convenções sociais, né? Então, para eles, essas convenções sociais, né, as regras, as normas, elas muitas vezes reprimem o ser humano. Só que, se vocês pararem para pensar, em nossas próprias vidas, a gente sempre, de certa maneira, a gente vai fazer uma atitude que pode ser considerada hipócrita. Então, racionalmente, a gente vai negar aquilo, né? A gente vai criticar, mas lá pelos bastidores a gente faz exatamente aquilo que a gente criticava. Então, o Diógenes, ele criticava isso, né? Essa hipocrisia que estava por trás das relações sociais. Beleza? Vamos para o comando. Na atualidade, o consumismo é criticado por diversos movimentos sociais e ambientais, que apontam como a busca incessante por bem gera desigualdade, degradação da natureza e alienação cultural. Ao relacionar essas críticas ao pensamento cínico de Diógenes, conclui-se que sua filosofia o quê? Então, relacionando essa perspectiva do Diógenes com essa crítica ao consumismo, né? Que é visto como uma atitude que gera não só impactos na sua vida financeira, mas também no próprio meio ambiente, né, com a degradação dos recursos naturais que são escassos e etc., a questão do meio ambiente. Né. A. Antecipou uma visão de sociedade sustentável ao propor que a vida virtuosa prescinde a exploração da natureza e o excesso de consumo. B. Reforçou a centralidade da hierarquia política como instrumento legítimo para alcançar a felicidade coletiva. C. Defendeu a aceitação passiva das normas sociais como condição de pertencimento e reconhecimento comunitário. D. Estimulou a valorização do luxo como expressão legítima da liberdade individual e da virtude. Ou E. Estabeleceu que apenas a posse de riquezas e prestígios poderia assegurar uma vida em conformidade com a natureza. Então, uma pausazinha aí, vocês podem dar. E se você marcou a letra A, você marcou a letra correta. Veja, galera, que essa alternativa ela traz exatamente a relação que a gente poderia fazer do pensamento do Diógenes com essa questão contemporânea. O Enem ele sempre gosta de trazer esse tipo de temática, né, esse tipo de assunto da nossa era, mas sempre vinculando com aquilo que os clássicos pensaram. É aquilo que eu sempre gosto de dizer para os meninos. É importante, sim, a gente conhecer as competências, né? A gente conhecer as habilidades, mas sempre precisamos conhecer os clássicos, galera. Porque se o clássico ele é clássico, é porque ele tem uma importância muito significativa para a nossa vida. Então, sempre procurem os textos clássicos, os autores clássicos, os assuntos que são bastante relevantes, porque isso é um elemento fundamental para a gente entender o mundo que a gente vive hoje. E, obviamente, que o Diógenes, ao criticar essa postura, né, de você ter uma vida apenas baseada na riqueza e no cultivo desses bens materiais, é o que, de certa maneira, antecipa uma visão de uma sociedade sustentável. Por que não é a B? Porque em nenhum momento o Diógenes vai defender uma centralidade de uma hierarquia política. Até porque ele não está falando sobre política em si. Ele está falando sobre como você alcançar a sua paz de espírito. Inclusive, ele critica, né, essa noção de política. Tanto que ele falava que ele não era um cidadão, né? Ele era um cosmopolita, ele era um homem do mundo. Então, esses limites geográficos que a gente tem, né, como país, nação, território, era uma coisa que o Diógenes não apreciava muito. Né? Eu sou um cosmopolita, eu sou um cidadão do mundo, eu não sou grego, eu sou humano, eu sou do mundo. C. Defendeu a aceitação passiva das normas sociais. Óbvio que não. Eu comentei justamente na aula que ele era um grande crítico das convenções sociais. E muito do que ele fazia, ainda hoje, é visto como estranho. Como eu falei, ele fazia suas necessidades em público. Né? Então, veja que ele não tinha qualquer tipo de apreço pelas regras de convivência na sociedade. Muito pelo contrário, ele era uma figura bastante, digamos, excêntrica. Né? Eu acho que esse é o termo mais adequado. D. Estimulou a valorização do luxo. Não, pelo contrário, o cara vivia no barril, pô. O cara vivia na sarjeta, vivia jogado com os cachorros. Como é que ele estimulava a valorização do luxo? Não tem nada a ver, né? O que com as quantas. E a alternativa é, estabeleceu que apenas a posse de riquezas e prestígios poderia assegurar uma vida em conformidade com a natureza. Também não. Né? Ele critica as riquezas, ele fala que as riquezas são a fonte da nossa infelicidade, que se quisermos ser felizes, precisamos ter uma vida autossuficiente, uma vida onde a gente não dependa de nenhum tipo de riqueza material. Então, essa é a perspectiva do Diógenes, essa é a sua visão de mundo, ok? Bom, galera, encerramos o nosso conteúdo de filosofia helenística. Como eu falei para vocês, é uma área da filosofia bastante
interessante porque ela deixa de dizer, ela mostra pra gente que a filosofia é muito mais do que um conjunto de teorias, né? Um conjunto de conceitos abstratos. Ela pode ser uma prática de vida. E eu espero que esse assunto, ele não só sirva para vocês poderem acertar as questões, né? Para que vocês possam encontrar, para que vocês possam de fato entrar no curso que vocês desejam, mas que também sirvam como uma prática de vida. Porque eu acho que muitas dessas lições que esses pensadores trouxeram, né, como Diógenes, Sêneca, Marco Aurélio, Epicuro, entre tantos outros, pode nos ajudar a lidar com as dificuldades da nossa vida. Né? Porque a gente sabe que vivemos um contexto que é bastante turbulento, né? Vivemos um contexto bastante caótico a vários níveis, seja o nível social, político, econômico, ambiental. E eu acredito que essa reflexão sobre a serenidade, sobre você encontrar uma ordem, né, em meio ao caos, sobre você encontrar de fato uma serenidade em um mundo que está, né, digamos, em colapso, pode nos ajudar bastante na nossa saúde mental. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima e tchau! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Samuel Whitley, professor de filosofia. Estamos juntos para mais uma aula dessa disciplina tão encantadora, visando a nossa preparação para o Enem, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam calmos, espero que vocês estejam com vontade de estudar, porque hoje iremos continuar a nossa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Meus queridos, na aula de hoje eu decidi trazer um tema que ele não tem aparecido com uma certa frequência nos últimos exames do Enem, nas últimas provas. E você me questiona, mas professor, se esse assunto não caiu nas últimas edições, por que você está trazendo esse assunto? Porque, pessoal, o Enem é um estilo de prova que gosta de surpreender. E o fato desse tema não ter caído nessas últimas 3 ou 2 edições, não quer dizer que ele não vá cair, nem que ele não possa cair. Então, por ser um tema que está meio em baixa, e como o Enem de vez em quando gosta de trazer, né, gosta de meio que ressuscitar aspectos ou conceitos ou teorias que não apareceu há muito tempo, eu acho que é interessante a gente fazer uma revisão desse conteúdo para podermos nos preparar para qualquer tipo de eventualidade, né? E esse tema, pessoal, é um tema bem interessante porque ele é um tema extremamente longo em termos históricos. A gente vai falar sobre um período que durou cerca de 1000 anos. E resumir 1000 anos, né, de pensamento, de filosofia, de história, sempre é um desafio muito grande, né, para cada professor, para todo professor. Então, na aula de hoje, iremos ver o que foi a chamada filosofia medieval, veremos quais são as características dessa fase da filosofia, veremos quais foram as principais correntes de pensamento e os principais autores e, né, como há de ser, iremos ver como que esse assunto caiu no Enem ao longo desses mais de 10, 15 anos, tá bom? Então, na aula de hoje, filosofia medieval. Vamos lá. Galera, como eu já adiantei para vocês, falar de filosofia medieval é um desafio muito grande, né? Porque a gente vai falar de um período que vai compreender mais ou menos ali por volta do século IV ao século V depois de Cristo até o século XV. Então, nós estamos falando de 1000 anos de história. Então, é muita coisa que vai acontecer. Logo, eu vou tentar fazer aqui para vocês um resumo geral, focando no Enem, mas saibam que, enquanto professor, né, enquanto alguém que estudou esse conteúdo, é uma coisa que meio que vai afetar meu coração, sabe? Porque eu queria falar mais, queria mostrar para vocês que teve mais disso, mas, né, vamos nos ater àquilo que o Enem exige. E o que é que vai marcar a filosofia medieval? Como o próprio nome mostra, pessoal, a filosofia medieval ela vai ser desenvolvida justamente na chamada Idade Média, que, como vocês já viram nas aulas de História no ensino médio, vai ser um período muito marcado pela consolidação da Igreja Católica, vai ser um período muito marcado pelo modo de produção feudal, né, o feudalismo, a suzerania, a vassalagem, etc. E vai ser um período onde a religiosidade, sobretudo a religião cristã, né, a fé cristã, ela vai ter um papel muito forte nesse mundo. Porque vai ser justamente aqui que a Igreja Católica ela vai conseguir ter um certo monopólio do saber, de tal forma que o conhecimento, né, a ciência da época, a filosofia, estarão intrinsecamente vinculadas com a teologia, ok? A gente costuma dizer, pessoal, que é na Idade Média, que é na filosofia medieval, que a filosofia ela vai perder o seu status de conhecimento autônomo.
Se antes a filosofia greco-romana era uma filosofia que tentava conhecer o mundo, né, que tentava conhecer as coisas, que tentava conhecer a verdade, agora essa verdade ela já foi revelada, né, na perspectiva cristã, que seria a verdade de Cristo, né, que Cristo seria o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Então, se a verdade já foi descoberta, qual é o papel da filosofia? E é aqui que os primeiros pensadores cristãos vão perceber que a filosofia ela poderia ser útil para converter aquele que não era cristão. Então, os famosos padres apologistas, né, que faziam a defesa do cristianismo, por terem essa formação filosófica, vão usar desse conhecimento da filosofia para tentar converter aquele que é pagão, né, aquele que não é cristão. Então, a filosofia na Idade Média ela vai se tornar um instrumento da teologia, porque a verdade já havia sido revelada por Cristo, cabendo então à filosofia o seu papel de mostrar para as pessoas que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ok? Em linhas gerais, para poder facilitar o nosso conteúdo e o nosso conhecimento, a gente costuma dizer que a filosofia medieval ela pode ser dividida em duas grandes fases. Aquilo que nós chamamos de patrística e escolástica. Essa divisão, pessoal, é uma divisão muito histórica, beleza? Porque assim, a patrística vai receber esse nome porque ela vai ser desenvolvida lá no começo, ali por volta do século V, né, VI, e ela recebe esse nome porque ela foi desenvolvida pelos primeiros padres da igreja. Então ela vai ser desenvolvida muito ali naquele contexto, né, de desenvolvimento da igreja católica, da própria disseminação, né, da perspectiva cristã. Então ela recebe esse nome justamente por isso. Já a escolástica ela vai surgir algum tempo depois, ali por volta do século XI para o século XII, e vai estar muito vinculada ao desenvolvimento das primeiras universidades. Por isso que ela recebe esse nome, escolástica. Mas tanto a patrística quanto a escolástica vão abordar uma questão que será fundamental durante todo o período medieval, que é a relação entre fé e razão. Afinal de contas, será que é possível uma pessoa que é crente em alguma coisa superior, né, uma entidade divina como Deus, né, dentro dessa perspectiva, o Deus cristão, será que é possível essa pessoa ser ao mesmo tempo extremamente racional? Será que fé e razão são coisas que podem ser conciliadas? Ou será que são coisas que não têm qualquer tipo de relação? Então, apesar de você ter vários pensadores de várias perspectivas, cada qual com a sua visão de mundo, no fundo, o que vai marcar o pensamento medieval é o debate acerca da relação entre fé e razão. E os pensadores desse período, os pensadores cristãos, vinculados tanto à patrística quanto à escolástica, quanto a outras vertentes, vão, a partir da sua perspectiva, tentar demonstrar como que essa relação pode ser de fato efetuada. Tá certo, pessoal? Então, em linhas gerais, isso é a filosofia medieval. É uma área da filosofia vinculada ao período medieval, né, a Idade Média, e o principal objeto de debate que vai marcar esse período é a relação entre fé e razão, ok? No que diz respeito à patrística, pessoal, nós dizemos que talvez o principal nome dessa fase da filosofia medieval, né, o principal expoente, foi uma figura conhecida dentro da história cristã, né, dentro da história, né, do mundo, como Santo Agostinho, né, ou Aurélio Augustus. Quem foi o Agostinho, pessoal? Santo Agostinho, hoje, ele é uma figura praticamente bastante conhecida dentro do mundo cristão. Não é à toa que ele foi canonizado e se tornou santo. Mas, curiosamente, inicialmente, o Santo Agostinho, pessoal, ele não era cristão. Ele nasceu ali na região de Tagaste, que seria mais ou menos ali o norte da África. Então, olha que interessante, né? Um grande pensador da história do cristianismo, da história da filosofia africana, né? Muitas pessoas não sabem disso. E por mais que o Santo Agostinho tivesse crescido em um lar cristão, né, com a sua mãe Mônica, Santa Mônica, inicialmente ele não queria se converter, porque na perspectiva dele ele falava que a Bíblia era um livro que tinha muitas contradições, né? Era um livro que tinha muitos problemas, bastante problemas. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha, né, esse seu, digamos, pé atrás com o cristianismo, o Agostinho ele relata muito uma certa angústia. Quando você lê os textos dele, como as Confissões, que é talvez o texto mais famoso dele, uma autobiografia, o Agostinho ele relata que durante a sua vida, esse sentimento de vazio foi uma coisa que sempre o acompanhou. E para tentar sanar esse sentimento,
ele foi conhecendo várias outras doutrinas para tentar encontrar essa verdade, né? Inicialmente ele vai ser influenciado pela filosofia, então ele vai se apaixonar por filosofia, vai gostar de filosofia, mas vai continuar dizendo que esse vazio persiste, né? Que esse buraco no seu peito ainda estava de pé. Depois ele vai conhecer uma doutrina persa, né? Chamada de maniqueísmo, que é uma doutrina que parte do pressuposto que o mundo é feito de bem e mal. Vai conhecer outras vertentes, né? Da filosofia, como o chamado neoplatonismo, né, que vai ser uma vertente que vai fazer uma nova interpretação do pensamento de Platão, até que um certo dia, quando ele estava ali na região de Milão, e etc., ele foi convidado para assistir um sermão de Ambrósio, né, Santo Ambrósio, e foi justamente nesse momento que Santo Agostinho falou que ele sentiu o agir de Deus, que ele sentiu justamente o agir do Espírito Santo na sua vida, que ele sentiu a graça. E se antes ele não era cristão, agora ele se torna cristão e o seu esforço intelectual vai ser justamente o de sistematizar a fé cristã. E uma coisa que é importante a gente destacar, pessoal, é que o Santo Agostinho, devido à sua trajetória intelectual, ele foi muito influenciado por perspectivas platônicas. Então, muitos conceitos que a gente vê lá no Platão, né, aquele grande pensador da antiguidade, meio que o Santo Agostinho vai trazer para dentro do cristianismo. Não é à toa que alguns autores falam que o Santo Agostinho ele cristianiza Platão, pois ele pega aqueles elementos, né, que o Platão utiliza para poder analisar a realidade e mostra que eles não estão distantes do cristianismo, que muito pelo contrário, esses pensadores, de alguma maneira, tiveram acesso, né, ao chamado, tiveram acesso à verdade, só que eles não conheceram essa verdade. E ele, o Santo Agostinho, a partir do seu esforço intelectual, vai tentar mostrar que Cristo, então, é o caminho, a verdade e a vida, ok? Vamos lá, pessoal. O que é que o Santo Agostinho vai dizer em sua filosofia? Segundo Santo Agostinho, Deus, ele é um ser infinitamente bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Os mares, a água, as plantas, tudo que Deus fez é bom. Só que, segundo Santo Agostinho, por termos carne, né, pela nossa alma estar presa num corpo, nós temos uma tendência natural a nos inclinarmos para o pecado. Ou seja, ao invés de fazermos aquilo que é certo, aquilo que é correto, ao invés de vivermos em comunhão com Deus, devido às volúpias da nossa carne, olha que palavra bonita, né? Volúpias. Nós temos uma tendência a pecarmos. Por quê? Porque, segundo Santo Agostinho, Deus ele é tão justo, mas é tão justo que ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, ele é tão correto, né, tão honesto, tão certo, tão perfeito, que ele nos deu a capacidade de seguirmos o caminho que ele determina que é o bem, assim como também de fazermos aquilo que nós quisermos. E é aqui que vem uma noção que eu acho genial do Santo Agostinho. Quando a gente é jovem, a gente tem uma visão de que ser livre é fazer o que a gente quer. Eu quero atingir logo a maioridade para poder andar de carro, para poder ir para festa, para ninguém encher meu saco. Então a gente tem uma tendência muito grande de pensar que ser livre é você poder fazer qualquer coisa que te der na telha. E olha o que o Santo Agostinho vai dizer para a gente. Aquela pessoa que pensa que é livre e que faz tudo aquilo que o corpo quer, ela não é realmente livre. Por quê? Porque ela se torna escrava dos seus desejos. E se ela é escrava dos seus desejos, ela não está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Ela está fazendo aquilo porque a sua carne está, de certa maneira, a levando àquela ação. Como é que a gente chama isso? Isso Santo Agostinho vai chamar de vício. Então, ser livre para ele não é você fazer tudo aquilo que sente vontade de fazer, porque a nossa carne nos leva para o pecado. Ser livre, segundo Santo Agostinho, consiste em você negar o pecado, negar o seu corpo e servir a Deus. Ou seja, eu só posso encontrar a verdadeira liberdade, segundo Santo Agostinho, se eu tiver uma vida em comunhão com Deus. Porque o meu corpo, né, o meu livre-arbítrio, eles tendem a me levar para o pecado. E se eu só faço aquilo que o meu corpo quer, eu não estou fazendo aquilo porque eu sou livre, eu estou fazendo aquilo porque eu estou me tornando viciado naquela coisa. Então eu só posso encontrar a minha verdadeira felicidade, segundo Santo Agostinho, só posso encontrar a minha verdadeira liberdade se eu viver em comunhão com Deus. Ok? Então só posso encontrar de fato a felicidade, a vida feliz, de acordo com Santo Agostinho, se eu negar o meu corpo, se eu negar o pecado e se eu viver em comunhão com Deus. Ok? Outro aspecto importante do Santo Agostinho. Segundo Santo Agostinho, pessoal, quando a gente observa a realidade, de fato nós podemos utilizar a nossa racionalidade para poder explicar as coisas. Então a razão, né, a nossa capacidade de discernimento, a nossa consciência, é uma ferramenta muito útil para a gente poder entender o mundo ao nosso redor.
Mas, segundo o Santo Agostinho, existem muitas coisas que a gente não consegue entender apenas pela razão. Porque são coisas que são tão fantásticas, são coisas que são tão milagrosas, que a gente não consegue encontrar uma explicação racional para isso. E é aqui que vem a visão de Santo Agostinho a respeito da fé. Para Santo Agostinho, a fé ela é superior à razão. Porque aquilo que eu não consigo compreender com a minha racionalidade, aquilo que eu não consigo compreender com a minha capacidade racional de discernimento, eu consigo compreender de forma intuitiva pela fé. Porque a fé, para Santo Agostinho, ilumina a razão. Essa teoria, pessoal, ela vai ficar conhecida dentro da história da teologia e da filosofia como teoria da iluminação. Para Santo Agostinho, pessoal, existem coisas no mundo que nós não conseguimos explicar tentando encontrar alguma coisa racional. A única explicação que a gente pode encontrar, segundo Santo Agostinho, é através da nossa fé. Ou seja, para Santo Agostinho, Deus ele não é uma coisa que está fora do homem. Né? Deus ele não está ali, ou aqui, ou acolá. Deus, para Santo Agostinho, ele resplandece no interior dos homens, no nosso coração. Então, aquilo que eu não consigo compreender com a minha razão, eu compreendo com a minha fé. Aquilo que eu não consigo encontrar uma explicação racional, aquilo que a minha capacidade de conhecimento não consegue dar respostas, para Santo Agostinho eu posso compreender com a minha fé, ok? Provavelmente quem é uma pessoa religiosa, mais espiritualizada, já deve ter passado por esse tipo de situação, né? Onde acontece alguma coisa na sua vida, você tenta encontrar uma explicação e você não consegue. E a única explicação que você consegue para poder observar aquela coisa, né, para poder entender aquilo que aconteceu, é apenas uma explicação de cunho religioso. Né? Então, veja que o Santo Agostinho, ele está trazendo elementos que fazem parte da teologia cristã até hoje, né? Então é um pensador bastante relevante para o nosso mundo, ok? Continuando. Outra coisa que o Santo Agostinho vai abordar e que de certa maneira quebrava meio que a cabeça dos teólogos de sua época era o problema do mal. Afinal de contas, se Deus é bom, se tudo que Deus fez é bom, de onde vem o mal? De onde vem a maldade? De onde vem a doença, a miséria, a guerra? Né? Se Deus é bom, por que Ele permite que atos tenebrosos, que atos horríveis, que atos cruéis sejam realizados? Porque Ele é onipotente, né? Então Ele pode tudo. E o Santo Agostinho, para tentar entender essa questão, ele vai analisar o mal e ele vai dividir o mal em 3 partes, ok? Segundo Santo Agostinho, o mal, ele não é uma coisa entificada. O que é que eu quero dizer com isso? Para Santo Agostinho, não existe o mal. O mal não é uma coisa ontológica, o mal não é uma coisa que eu posso tocar, uma coisa que eu posso ver, porque para ele, o mal é ausência de bem. Ou seja, o mal para Santo Agostinho, ele não tem ser. Então, tá aqui o mal, tá ali o bicho ruim, né, o capiroto. Não, para Santo Agostinho, o mal não existe. É tipo aquilo que a gente vê na física, sabe? Quando o professor fala, não existe frio, o que existe é o quê? A ausência de calor. Então, para Santo Agostinho, não existe o mal. O que existe é a ausência de bem. Então, além do mal ter essa dimensão metafísica, ele também tem essa dimensão moral. E é aqui que vem a chave para a resposta que o Santo Agostinho está analisando. Para Santo Agostinho, o mal moral, ele é o pecado. Por quê? Porque o homem, através do seu livre-arbítrio, ao invés de seguir aquilo que é bom, ao invés de fazer aquilo que é certo, ao invés de fazer aquilo que é correto, que foi o que Deus determinou, ele tende a fazer aquilo que a carne quer. E é justamente do mal moral que decorre o mal físico, né? Como a doença, como a miséria, como a guerra. Para Santo Agostinho, pessoal, o mal ele é consequência do nosso livre-arbítrio. Ou seja, não foi Deus quem criou o mal. Não foi Deus quem criou a miséria. O mal é uma consequência do afastamento do homem em relação a Deus. Ou seja, o mal, pessoal, é muito mais reflexo das nossas ações, daquilo que nós fizemos, do que de efetivamente da intervenção divina. É só a gente pensar um pouco da história humana, pessoal. Quem foi que inventou, por exemplo, a metralhadora, né, o gás mostarda, a bomba atômica? Quem foi que decidiu invadir o Afeganistão, o Iraque, né, e etc.? Quem foi que invadiu a Crimeia? Foi Deus? Não, foram os homens. Então, para Santo Agostinho, o mal, ele não é criado por Deus. Ele é consequência do afastamento do homem em relação a Deus. Ou seja, o mal, para Santo Agostinho, é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, ao invés de vivermos em comunhão com Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, fazendo o que é correto, nós nos inclinamos para o pecado. E para Santo Agostinho, então,
o mal físico, o mal moral e tudo que a gente encontra de ruim no mundo é uma consequência do homem se afastando de Deus. Não é à toa, pessoal, que a própria expressão religião, ela vem da palavra latina religare, que significa juntar, unir. Então, qual é o papel da religião? Seria de unir aquilo que foi separado, né? Seria justamente o homem e Deus. Então, a principal função da religião nessa perspectiva aqui seria de tentar juntar dois seres, né? Aliás, né? Um ser de um outro ser divino que foram, devido a uma série de circunstâncias, afastados, ok? Samuel, eu preciso dominar totalmente a teologia do Santo Agostinho para responder questões do Enem? Não. Se você tem uma boa noção de que ele tem uma certa influência do Platão e de que ele tenta nos mostrar que o mal é consequência do nosso livre-arbítrio e a própria teoria da iluminação, de que a razão é superior à fé, que a fé é superior à razão, dá para você matar todas as questões, tá bom? Então, essa foi a nossa parte teórica, beleza? No nosso próximo bloco, iremos ver como isso caiu no Enem e veremos como de fato esses conceitos são aplicados. Até lá, pessoal! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Nota 10. Este é o nosso terceiro encontro. Eu sou a professora Milene Lima e estou aqui com vocês Nota 10 falando sobre literatura e a prova do Enem. Como a literatura cai no Enem, como é que vocês podem se preparar nessa reta final, revisando os conteúdos mais recorrentes e, é claro, sem deixar de focar nas estratégias importantes para se dar muito bem na parte de literatura, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias no Enem 2025. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos embora para a aula. No nosso último encontro, nós falamos bastante acerca de movimentos literários da era nacional da literatura, começando ali pelo romantismo. Então, nós falamos de toda a parte do romantismo em relação aos movimentos da prosa e da poesia, ou seja, primeira, segunda e terceira geração do romantismo na poesia, assim como a produção dos romances românticos. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, porque nós estamos tentando aí com vocês fazer uma espécie de revisão dos movimentos literários. Para quem não está entendendo absolutamente nada e chegou agora, deixa eu situar você que está aí em casa. Nós começamos na aula 1 falando o que é texto literário, o que é a competência 5, que é essa competência que vai cuidar especificamente de cobrar texto literário dentro da prova do Enem, em linguagens, códigos e suas tecnologias. E falamos como essa competência ela pode se apresentar, quais são os aspectos mais importantes e da habilidade 15 desta competência. Para quem não sabe, o Enem tem uma matriz de referência com competências e habilidades, eixos que precisam ser estudados e competências e habilidades. O eixo 1 é dominar linguagens. Então, independente da prova que vocês vão fazer, vocês precisam ter um bom domínio disso. E especificamente a prova de linguagens, ela tem 30 habilidades distribuídas aí pelas 9 competências, ou seja, cada competência tem as suas habilidadezinhas. Falamos da habilidade 15, que é a habilidade que traz a relação entre texto literário e o seu momento de produção. Isso significa conhecer a fundo as características do movimento literário ou escola literária, como vocês queiram chamar, mas sempre pontuando, relacionando o seu contexto, o seu momento histórico e político, porque o texto diz aquilo em relação àquela época de quando foi escrito. Então, falando da habilidade 15, nós precisamos recomeçar ali desde as características e origens da nossa literatura feita em língua portuguesa, que vem lá do contexto europeu, do contexto medieval, de trovadorismo, etc. e tal, e nós passamos ali e revisamos também a parte da era colonial da literatura brasileira. Depois disso, começamos a falar sobre era nacional da literatura brasileira, que tem como primeiro movimento, o primeiro movimento genuinamente nacional, que é o movimento romântico, o romantismo no Brasil. Então, quando nós terminamos o nosso último encontro, nós estávamos começando a falar sobre realismo, escolas realistas. Vamos lá.
Professora, por favor, me situe. Em que período isso acontece? Isso acontece no século XIX no Brasil. No século XIX e oficialmente aqui no Brasil, o realismo ele vai começar a partir de 1881. Preste atenção. 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrem-se de que vocês não precisam, talvez, memorizar decoreba de data e livro, não é isso. Vocês precisam conhecer essas histórias, saber a relação delas com o seu contexto sócio-histórico. Por exemplo, em 1881, nós temos duas grandes obras no Brasil que são lançadas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é considerada a nossa obra-prima da literatura realista no Brasil, escrita por Machado de Assis. E nós temos também a publicação de O Mulato, de Aloísio de Azevedo, que é considerada a primeira obra naturalista publicada no Brasil. Então, nós temos dois movimentos acontecendo aí ao mesmo tempo, e por isso nós chamamos de escolas realistas. Na verdade, nós podemos também chamar o parnasianismo como uma escola realista, mas cuidado para vocês não confundirem esses conceitos. Quando eu falo de realismo, eu estou me referindo a um movimento da prosa que nasceu em oposição ao romantismo. Não nasceu aqui no Brasil, ele nasceu no contexto europeu, principalmente com grande expressividade na França. Em Portugal a gente também teve grande expressividade do escritor, inclusive Eça de Queiroz, e chega aqui ao Brasil tendo a grande expressividade por meio de Machado de Assis, que inaugura esse movimento. Esse movimento, então, é um movimento ali das duas últimas décadas do século XIX, né, já que foi publicada Memórias Póstumas em 1881. E o que é que acontece de contexto sócio-histórico que a gente precisa saber para compreender essa relação dessa habilidade 15 com o momento sócio-histórico político em que está envolvida a escola realista? Vamos lá, pessoal. Pensem, o que é que acontece no Brasil do século XIX? Em 1881 especialmente, qual o contexto sócio-histórico e político que a gente tem no Brasil? Nós temos um Brasil que é independente, ok? Mas ele ainda é Brasil Império, em 1881. Mas uns anos mais tarde, com a proclamação da República em 1889, acontece então essa transição de Império para República. Então a gente tem uma mudança política gigante, impactante no Brasil desse momento, aliás. Mas o que é importante que eu saiba, além de datas e que transição foi essa? A gente ainda tem um Brasil, em 1881, que é escravista. A gente ainda tem uma sociedade que tem alto teor de racismo e discriminação racial, portanto. Nós temos um Brasil com algumas mazelas importantes de serem discutidas e que vão aparecer nas obras realistas e ou naturalistas mais tarde. Já eu falo disso para vocês. Então, a gente tem um contexto em que há muita coisa para se denunciar. Aí, mais tarde, acontece a proclamação da República e não há muitas mudanças para o povo. Há mudanças políticas, há mudança, vamos dizer, na ordem social, mas, no geral, para o povo, a população carente, as minorias continuam sofrendo certas mazelas. E aí, nesse contexto, acontece uma série de coisas até o final do século XIX que também vão servir de material de trabalho para os nossos escritores, tá certo? Como é que se comporta a burguesia brasileira da época, como é que se comporta a elite brasileira da época. Então, enquanto no romantismo essa elite é retratada, às vezes com uma fina crítica, sutil, como em alguns casos em José de Alencar, por exemplo, sim, aparece, mas o realismo vai fazer uma crítica mais direta e mais objetiva, já que é um movimento que nasce para romper, para se opor ao movimento romântico. Então, enquanto o romântico fica na idealização, o realista ele é mais objetivo. Inclusive, essa é uma das principais características da escola realista. E de onde surgiu esses conceitos de objetividade, de criticidade, denúncia social, por exemplo? Acontece assim, pessoal, nenhum movimento literário, ele nasce aleatoriamente. Ele nasce fruto do momento, da história, da política, da cultura, do que vem acontecendo, das transformações que acontecem naquele período. Então, o realismo e o naturalismo, que são dois movimentos que acontecem no mesmo período, eles são frutos da chamada geração materialista. Como assim a geração materialista? É um momento em que essas pessoas, então, se veem altamente influenciadas pelo cientificismo da época.
Houve, então, um movimento de valorização das ciências, da sociologia, as ciências de maneira geral, tá? As ciências naturais, a biologia, a química, a física, a matemática, as artes, as ciências da sociologia, por exemplo, da filosofia. Então, houve novamente uma espécie de movimento de valorização. Por quê? Para quê? Como assim? Do nada esse povo começou a valorizar isso? O que é que estava acontecendo? Coisa assim. O que acontece é que muitas teorias científicas desse período foram lançadas, publicadas e começaram a se espalhar. Teorias como o darwinismo, o positivismo, por exemplo. Então, isso ajudou a fomentar uma base cientificista, ou seja, uma base que a gente vai chamar também de geração materialista, no sentido de dizer pessoas que valorizam intelectuais, pessoas de maneira geral que valorizam aquilo que pode ser explicado por meio da ciência. Então, enquanto o romântico estava ainda nesse plano de alta subjetividade, muita emoção, por exemplo, o realista vai chegar e vai dizer, foco, objetividade, olha um monte de mazela e denúncia social. E não coincidentemente, algumas teorias da sociologia vão dar um super subsídio para observar, por exemplo, questões como consciência de classe, questões relacionadas à classe trabalhadora, a observação de como esse povo vive. E aí, se é para falar de realidade, eu preciso de objetividade, concordam? Assim, surge a estética que vai se opor ao romantismo. Realismo e junto dele o naturalismo, que também bebe dessa fonte da geração cientificista, materialista, que vai valorizar o conhecimento científico. Eu costumo dizer que entre o realismo e o naturalismo, o escritor naturalista ele tende a ser mais cru, mais direto ao ponto, consegue fazer uma denúncia ainda mais radical, tocando em temas que eram muito sensíveis à época, temas considerados tabus, polêmicas. O escritor realista vai usar muito mais a questão das ciências da psicologia, em especial a psicologia freudiana, já que as teorias de Freud e Sigmund Freud, eram teorias que estavam ali em crescente, ou seja, chamando a atenção, estavam na moda, vamos dizer assim. Então, essas teorias de Sigmund Freud, ou Freud, como a gente conhece popularmente, elas vão também ser usadas como embasamento científico da literatura. Aí quer dizer que a literatura é misturada com ciência? Pois bem. E aí, muitas vezes, o escritor realista vai observar a realidade, vai observar principalmente as personagens, à luz desse desse pensamento ligado à psicologia. Enquanto o escritor naturalista vai usar e beber um pouco mais da fonte relacionada às ciências naturais. Mas, quando a gente fala em ciências naturais, a gente não vai separar a ideia de que o naturalismo também bebeu ali muito da fonte da sociologia. A tríade naturalista, eu costumo dizer, que tenta explicar, por exemplo, os romances naturalistas que eram chamados de romances de tese, ou seja, romances que pareciam um estudo, um experimento, uma observação do próprio ser humano, vai muitas vezes observar esse ser humano como alguém biológico, ou seja, um ser instintivo, através das suas questões biológicas, por exemplo, vai muitas vezes observar esse indivíduo como produto do seu meio, bebendo também da fonte da filosofia, o homem é produto do seu meio, por exemplo, vai beber também da fonte de dizer que ele ou é produto do seu meio ou é produto do seu momento histórico. Então, eu costumo dizer que a tríade naturalista é meio ou contexto sócio-histórico, por exemplo, contexto social principalmente, etnia ou questões biológicas, porque a gente pode falar de etnia, a gente pode falar de questões de gênero, pode falar de questões instintivas, tudo aqui cabe dentro da biologia, ou seja, ou ele vai tentar explicar as coisas à luz de dizer que o homem é produto do seu meio, ou produto do seu fator biológico, das suas questões biológicas, ou seja, da sua hereditariedade, questão de gênero, questão de etnia, por exemplo, ou que este homem é produto do seu momento histórico. Então, vamos resumir em meio, questões de etnia ou de biologia, questões biológicas, ou seja, muitas vezes o ser humano vai ser enxergado como um animal instintivo, agindo puramente por instinto. Ele é um ser, uma espécie, certo? E muitas vezes comparado à espécie animalesca, certo? E muitas vezes vai ser também comparado, ou observado, melhor dizendo, como alguém que é produto do seu momento histórico. Professora, ficou muito difícil. Exemplos, vamos lá. Eu vou utilizar alguns exemplos relacionando a obra
obra-prima do naturalismo brasileiro, a obra mais importante, na verdade, do naturalismo brasileiro, que é O Cortiço. Esse livro, pessoal, ele traz denúncia de toda a ordem que vocês imaginarem, todos os setores sociais que vocês imaginarem. Mobilidade urbana, discriminação racial, homofobia, desigualdade, exploração do trabalhador, tem de tudo que vocês imaginarem. Inclusive, eu recomendo, para quem não conhece, conhecer essa obra, e ela é excelente para se usar também como bom repertório sociocultural. Então, vejamos. Tem uma personagem chamada Bertoleza. Vejam bem, é uma das personagens principais dessa obra. Bertoleza é uma mulher negra e, portanto, Bertoleza, nesse regime ainda de escravidão, infelizmente, estava atrelada a um dono, alguém que tinha posse documental e física dessa pessoa, infelizmente. Num dado momento, Romão, que é um trapaceiro, outro personagem muito importante dessa história, consegue fingir uma carta de alforria para Bertoleza. Mas que interesse Romão tinha? Romão que estava ali se emancebando, se é que vocês me entendem, é um mancebo de Bertoleza. Ele consegue simular essa carta de alforria. Para quê? Para que Bertoleza, sendo livre, agora ele pudesse explorar a própria Bertoleza. Então, mulher, o amante, o namorado, enfim. Bertoleza era uma mulher negra e João Romão era um homem branco português. Muitas vezes na história a gente percebe situações humilhantes no cenário desse romance entre Bertoleza e Romão, e a gente, como leitor, muitas vezes se pergunta, mas por que ela aceitava? Por que é que Bertoleza não reagia muitas vezes? A forma como o livro trata essa questão de modo muito interessante mesmo, como a Luísa Azevedo faz, nos faz entender que Bertoleza aceitava certas condições, se submetia a certas situações, porque no imaginário de uma mulher negra daquela época do século XIX, como Bertoleza, ela achava, por exemplo, que o branco, por ter o poderio econômico, social, então ele tinha, digamos, mais poder ou mais importância talvez do que ela. Entendam, esse é o retrato de uma sociedade exploratória, escravagista. Não é jamais nunca o que eu concordo, por exemplo, e nem tampouco a Luísa Azevedo, tanto que ele usou esse romance como uma forma de denúncia. Lembrando que a gente está falando de um romance naturalista, não é um romance fofinho, romântico, não. Tá bom, pessoal? Então, o que é que acontece? Explicando aí as questões biológicas, essas questões relacionadas à etnia, que naquela época eles chamavam o termo raça, por exemplo, então o autor tenta nos explicar, nos esclarecer, por exemplo, de modo muito interessante, que Bertoleza aceitava certas condições porque ela achava que era uma vantagem ele, João Romão, homem branco, ter escolhido ela, Bertoleza. Vocês estão entendendo? Então, como são fortes as questões tratadas aí, de todo tipo de denúncia que vocês imaginarem, de discriminação, de desigualdade, de falta de saneamento básico, uma série de outros problemas que acontecem neste cortiço, nesta história, tá certo? Então, o naturalismo ele acaba sendo um pouco mais cru, um pouco mais radical, mais intenso, e mexendo com questões que eram mais polêmicas, que eram tabus. O realismo ele também vai fazer a sua denúncia da realidade, observando principalmente criticamente as personagens, à luz muito mais da psicologia, como é o caso de Machado de Assis, que vai utilizar diversas vezes a psicologia para tentar analisar ali o comportamento das personagens, mas também um retrato do Brasil daquela época, do século XIX. Seja um olhar para a burguesia, por exemplo, como muitas obras realistas trazem para denunciá-la, e a própria obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é um excelente exemplo disso, seja enfocando muito mais na classe operária, na classe trabalhadora, no povão de maneira geral, como acontece, por exemplo, em obras de Aloysio Azevedo, como o Cortiço. Certo, pessoal? Mas não se esqueçam de que são movimentos complementares. Eles não são movimentos de oposição, pelo contrário. Os dois juntos fazem oposição ao romantismo. Aí no início da aula eu falei uma coisinha para vocês. Eu disse, escolas realistas, vamos encaixar aí também o parnasianismo, mais calma, que eu vou explicar depois. Por quê? Vou explicar agora. O parnasianismo é um movimento da poesia, enquanto o realismo e naturalismo é um movimento de prosa, eu tenho o parnasianismo que é um movimento da poesia, seja produção de poemas, tá certo? Mas é chamado de escola realista tão somente porque tem a marca da objetividade. Só que a objetividade
na poesia. O que é bem paradoxal, porque geralmente a subjetividade é a marca maior das poesias, né, pessoal? Mas na poesia parnasiana, que era uma poesia de influência clássica, que buscava muitas vezes temas universais, ou relacionados à mitologia, ou à história, ou à natureza, poesia altamente descritiva, fazia-se um poema inteiro falando de um vaso, de uma folha, de uma árvore, por exemplo. Tem objetividade e alto teor de descrição e influência desse cientificismo. Por exemplo, quando se descreve uma árvore, eles vão ali pormenores dessa árvore, biologicamente descrevendo a árvore. Certo, mas parnasianismo se interessou por questões sociais, por denúncia social, por criticidade, apontando problemas sociais no Brasil daquela época, que tinha muitos problemas. Como o realismo e o naturalismo fez? De jeito nenhum. Jamais misturem isso. A gente só chama de escola realista o parnasianismo porque ele está junto do realismo e naturalismo, acontece no mesmo período, na mesma época, e porque tem o traço da objetividade e influência do cientificismo. Só. Não bebeu da fonte de criticidade, não se preocupou com questões sociais. Pelo contrário, os poetas parnasianos estavam extremamente preocupados em fazer poesia bonita, estética perfeita, metrificada, clássica, com rigor formal impecável. Então, não se esqueçam disso. Vai pensar que o parnasiano estava por aí fazendo poesia realista, não nesse sentido. O realismo e o naturalismo denunciaram bastante. O parnasianismo ficou no viés da arte pela própria arte, do prazer estético de se fazer poesia bonita, metrificada, de gosto clássico, já que a influência desse movimento é clássica. E quando a gente fala em arte ou literatura, influência clássica, traço clássico, geralmente estamos nos referindo a conceitos relacionados à antiguidade clássica, ou seja, influência da cultura grega e da cultura latina, romana. Tá certo? Não latina que sul-americana, América Latina, por exemplo, mas sim diretamente da cultura romana da antiguidade, ok? Saindo de realismo, naturalismo e parnasianismo, vai ter um último movimentozinho que acontece no século XIX, finalzinho do século XIX também, que é o simbolismo, que vem como diferente de todos esses outros três que eu falei para vocês. E aí a poesia simbolista, o próprio nome sugere simbolismo, simbologia, relação, correspondência. Há uma teoria das correspondências que diz que para cada coisa que existe no mundo real, material, existe outra num plano metafísico, aliás, espiritual. Então, a poesia simbolista é aquela que vai chegar no meio desse boom da linguagem cientificista, geração materialista, ciência para provar tudo, chega a poesia simbolista e diz, mas existem questões humanas, questões existenciais, questões mais profundas do ser humano que nem a ciência conseguiu decifrar. E aí vai buscar referência na metafísica, naquele que está para além da ciência, naquele que está além desse plano real, material, na espiritualidade, na religiosidade, nesse forte misticismo. Então vejam, do nada, como os meninos costumam dizer, uma escola, um movimento que foge a tudo que o realismo, naturalismo e até o parnasianismo de maneira objetiva, direta e clara prega. Então o simbolista chega para dizer, não foi suficiente alcançar tanto conhecimento assim. Há questões íntimas e profundas do ser humano e da existência que não são explicadas cientificamente. E aí por isso vai recorrer à religiosidade, à espiritualidade de maneira geral, às simbologias, o misticismo, a um plano para além deste aqui em que nós estamos. Então, uma poesia fortemente marcada por essas questões. Vai buscar na linguagem, na forma, por exemplo, o simbolismo vai continuar fazendo o formatinho de soneto, que é aquele que vocês sabem, 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos cada e 2 com 3, 2 quartetos e 2 tercetos. A linguagem da poesia simbolista ainda vai usar esse formato de poesia, mas o conteúdo totalmente diferente da poesia parnasiana, por exemplo. Tá certo? Vai, inclusive, beber da fonte e se inspirar até lá na galera do romantismo e até mesmo do ultrarromantismo, muitas vezes trazendo um teor de pessimismo, de melancolia para dentro da poesia, tá certo? Então são 4 movimentos que acontecem aí de 1881 para frente, ou seja, os 20 últimos anos da literatura brasileira são recheados por 4 movimentos: realismo, naturalismo, parnasianismo, e
o simbolismo. Eu estou falando dos 4 últimos movimentos do século XIX, tá certo, pessoal? E aí chega nesse nesse intervalo, nesse período aí em que se vai trocando, transicionando a literatura, vai modificando. Também acontecem muitas questões históricas importantes nesse finalzinho de século para início do século seguinte. A gente tem um Brasil que se transformou em república, houve uma mudança política, houve uma mudança social, mas não houve muita mudança para o povo e houve alguns, inclusive, negativos. Só teve coisa ruim? Não. Mas vamos destacar aqui os problemas que mais aparecem na nossa literatura, por exemplo. Acontece, então, um projeto de urbanização no Rio de Janeiro, por exemplo, em que as ruas precisavam ser alargadas para receber os futuros automóveis. Então, a população que morava no centro é jogada, marginalizada para o alto dos morros. E assim também surgem grandes contextos de cortiço e grandes periferias, que hoje a gente conhece como favela, comunidade, como vocês prefiram chamar, sem usar o termo pejorativamente, é claro. Então, nós temos um contexto aí de minorias também discutindo muitas questões. Aí vamos lá. Houve, então, um pouco antes disso, obviamente, a libertação das pessoas escravizadas no Brasil. Mas aí depois disso, um projeto de embranquecimento, uma tentativa de trazer imigrantes italianos, pessoas de fora do país, para meio que embranquecer a população. A segregação racial foi gritante. E essas pessoas que eram então escravizadas, apesar de terem sido libertas com a carta de alforria, não tinham acesso às mesmas condições de saúde, educação, segurança mínimas, básicas, que uma pessoa branca do Brasil do século XIX tinha, por exemplo. Então, nós temos muitos debates em questão. E é importante vocês sempre linkarem o movimento histórico, artístico-literário, com o momento histórico em que ele acontece, porque é isso que a habilidade 15 cobra de vocês, tá certo? Nesse intervalo, então, nessa transição, aparece um nome, uma expressão chamada pré-modernismo, que na verdade foi um nome escolhido posteriormente por outros estudiosos, por outros teóricos e até mesmo por outros escritores, que eram os modernistas de primeira geração. Então chama-se de pré-modernismo um período da literatura brasileira que é considerado um período de transição. É uma escola literária? Infelizmente não é considerado como escola literária, apesar de que deveria. Mas é um momento de transição. Transição de quê para quê, professora? Vai quem para onde e por quê? É como se fosse, pessoal, a transição dos 4 últimos movimentos literários que aconteceram no final do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, transicionando, mudando e já apresentando, ou seja, o texto escrito no pré-modernismo podia ter uma dessas características aqui, até outras talvez, poderia sim, mas já também apresenta um novo olhar, uma nova forma de linguagem, uma linguagem inclusive muito mais livre de convenções e de algumas amarras, que vai acontecer no modernismo. Então, o nome pré-modernismo é justamente o momento que antecipa essa literatura que vai ser chamada de modernista. E esse momento de transição, ele é marcado por textos que trazem muitas vezes o chamado sincretismo literário, a mistura de tendências ou de movimentos literários no mesmo texto. Porque não há uma escola em si fechada no pré-modernismo, mas nós temos influência do naturalismo, influência do realismo, influência, às vezes, do parnasianismo e ou do simbolismo, e às vezes podia até buscar uma referência um pouco anterior. E além dessas referências anteriores, já uma antecipação de uma linguagem modernista, ou seja, eles antecipam algumas coisas, algumas características que a gente vai ver melhor exploradas no modernismo. Por isso o nome pré-modernismo. E essa literatura pré-modernista, quem a gente tem de destaque, por exemplo, na literatura brasileira? Nós temos aí um movimento de transição com muito... Ah, gente, tem que chamar um intervalo agora. Perdão, vejo vocês daqui a pouco. Voltando, pessoal, estava ali no time, já me empolguei, chegou a hora do intervalo, não terminei de falar para vocês. Mas vamos lá. Antes do intervalo, eu estava falando para vocês, né, fazendo uma espécie de pergunta a mim mesma, simulando aqui a situação do interlocutor,
Mas que destaque a gente tem? Inclusive, pessoal, deixa eu só voltar aqui para falar para vocês os nomes, né, mais importantes da poesia parnasiana. A gente tem Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira. E da poesia simbolista a gente tem um grande nome, super expressivo, um artista incrível chamado Cruz e Souza. E aqui no Rio Grande do Norte, não sei se vocês sabem, nós temos Alta de Souza. Super poetisa, poeta, melhor dizendo, simbolista, que talvez não seja tão conhecida no cenário nacional ainda, mas deveria, inclusive, tá certo? E falamos desses 4 últimos movimentos e já estávamos falando ali de pré-modernismo. Então, que autores, nesse momento de transição da literatura brasileira, do final do século XIX, na verdade, pega ali o iniciozinho, 1905 até 1922, professora, por que começa em 1905 e termina em 1922? Gente, essas datas são apenas para a gente situar didaticamente o estudo da escola do movimento literário, que nesse caso nem é uma escola ou movimento literário, infelizmente, não é considerada, mas deveria, que é o pré-modernismo, ou seja, essa parte da produção literária brasileira que é chamada de período de transição da nossa literatura. Por que essas datas? Porque em 1905, Euclides da Cunha, que é um dos principais nomes da literatura pré-modernista brasileira, lança a obra Os Sertões, certo? Então isso acaba se tornando um marco da literatura pré-modernista. E em 1922 começa a Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial, oficial, do modernismo brasileiro. Por isso que é esse período, esse intervalo que a gente vai chamar de literatura pré-modernista. Mas não se esqueçam, às vezes o autor pré-modernista, ele já estava escrevendo lá no finalzinho do século XIX e aí publicou depois. Às vezes o escritor modernista já estava escrevendo nos primeiros anos do século XX, mas só lança as coisas na Semana de Arte Moderna, para frente, depois. Tudo bem, as datas são para a gente situar o estudo, organizar didaticamente, quando começa e quando termina de modo oficial, com marcos temporais que são geralmente relacionados à publicação de obras ou a grandes eventos como a Semana de Arte Moderna. Certo, pessoal? Então vamos lá. Além de Euclides da Cunha, que publicou a obra Os Sertões, era jornalista, escritor e foi enviado para a cidade de Canudos, onde aconteceu a Guerra de Canudos, como se fosse um repórter, um jornalista correspondente. Mas dessa correspondência, ele acabou transformando aquele material que deveria ser de registro histórico, jornalístico, numa grande obra que transita entre jornalismo e literatura, é claro, que tem um peso literário muito forte, porque nesta obra ele vai retratar, contar como é que vive esse sertanejo, como é essa terra e como foi a Guerra de Canudos. Por isso o livro é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Inclusive recomendo também. Além de Euclides da Cunha, nós temos também o nome que, na minha humilde opinião, é o nome mais incrível, mais importante desse período, deveria ter sido naquela época, mas não foi, que é o Lima Barreto. Lima Barreto, também escritor de romances, contos, crônicas, ou seja, de literatura feita em prosa, escreve obras que fazem ali um painel historiográfico, um painel, um retrato de denúncia do Brasil, esse Brasil de finalzinho do século XIX e de início do século XX. Então, assim, quem quiser, inclusive, conhecer como era o Brasil, o comportamento das pessoas, a política, a história daquela época, é só ler Lima Barreto, certo? Obras como Triste Fim de Policarpo Quaresma, que traz a figura de um patriota ufanista, que tem um projeto ousado, mas que se frustra a cada etapa desse projeto por perceber que esses sonhos, esses projetos idealizados, romantizados, não podiam ser concluídos em virtude de N situações culturais, históricas e políticas, certo? A gente tem também as recordações do escrivão Isaías Caminha. Eu falaria aqui o dia inteiro das obras de Lima Barreto, porque são realmente muito boas. Mas eu estou citando para vocês obras importantes que, de repente, se vocês tiverem um tempinho, podem revisitar ou ler, se não leram ainda, tá certo? Que faz também uma denúncia de como é o Brasil, como é que funciona o serviço público brasileiro naquela época, sendo ele um funcionário público de baixo escalão, ou seja, de baixa patente, vamos dizer assim, como ele era subjugado, humilhado e muitas vezes tinha que cometer ações corruptas a mando de grandes autoridades públicas,
certo? Então ele faz uma denúncia de tudo isso. Além disso, ele faz uma denúncia da discriminação racial do Brasil daquela época. Ou seja, é um retrato de denúncia social. Nós temos também um conto muito interessante, quem quiser e tiver tempo, é curtinho, gente, República dos Brusundangas, que é uma história bem interessante em que ele faz denúncia sobre corrupção, sobre a politicagem, sobre uma série de coisas que acontecem no Brasil. Então a gente tem os autores Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, que a parte de muitas questões polêmicas que levantam contra o Monteiro Lobato, é importante que a gente foque na obra, e a obra de Monteiro Lobato, de fato, tem muita contribuição para esse período modernista, inclusive para a literatura infanto-juvenil, porque antes de Monteiro Lobato não existia uma literatura voltada para o público infanto-juvenil, crianças e adolescentes. Então praticamente foi Monteiro Lobato quem fundou a literatura infanto-juvenil aqui no Brasil, trazendo livros de fora e traduzindo para uma linguagem brasileira, criando histórias com o cenário brasileiro. E aí a gente, é claro, tem que lembrar do Sítio do Pica-Pau Amarelo e muitas outras histórias, por exemplo. Há questões discutíveis, polêmicas acerca de posicionamentos discriminatórios, racistas do Monteiro? Sim, há. Mas há também, nesses textos, a gente encontra, por exemplo, no conto Negrinha, uma denúncia de como se comporta a elite brasileira daquela época em relação às pessoas que até um período anterior eram escravizadas e dessa forma passam, após a libertação, a não mais ser, mas que a sociedade continua destratando e discriminando. Não. Quem tiver tempo, leia Negrinha também. Gente, conto é 1 ou 2 folhas. Se você não está com tempo de ler um romance inteiro, leia ao menos os contos. E aí você vai ter, além de boa bagagem literária, também de repertório sociocultural. Mas leia os livros inteiros também, gente, são muito bons, tá? Continuando, a gente tem Euclides da Cunha, nós temos também Monteiro Lobato, nós temos Lima Barreto, nós temos Augusto dos Anjos. Aí aparece o nome de Augusto dos Anjos aí, como o único nome ali no meio que é poeta. E a gente ainda tem alguns escritores que estão nascendo ali na vertente pré-modernista, mas que vão se descobrir mais tarde modernista. Obviamente que não aparecem na literatura de transição, vão aparecer na literatura modernista. Então, principalmente o Euclides da Cunha, o Augusto dos Anjos, o Lima Barreto, são nomes muito expressivos, e o Monteiro Lobato são nomes muito expressivos desse período. O Augusto dos Anjos é o único poeta, os outros são todos prosadores, romancistas. E Augusto dos Anjos fez uma poesia diferente de tudo e qualquer coisa que vocês já tenham visto anteriormente na literatura brasileira. Trazendo uma poesia que conseguia muitas vezes fazer o sincretismo literário e misturar, às vezes, 3 ou 4 movimentos literários no mesmo soneto. Usava, às vezes, a base formal parnasiana e ou simbolista, já que o simbolismo mexe muito também com a questão da musicalidade, do ritmo, de aliterações, de assonâncias, que são figuras de linguagem sonoras. Muitas vezes o formato é parnasiano e ou simbolista, mas às vezes a literatura de Augusto dos Anjos, a poesia, esse soneto em questão, tem característica naturalista, às vezes até ultrarromântica, com forte pessimismo, né? Trazendo temas que eram super inovadores, por isso que também ele é pré-modernista, ele se antecipa em seu tempo, trazendo temas que eram considerados apoéticos. Por que esses temas eram considerados apoéticos? Porque muitas vezes ele vai falar da decomposição da carne humana, da decomposição da matéria, de verme, de sangue, de excreções, e isso, por acaso, era conteúdo para a poesia? Sim, porque Augusto dos Anjos vai usar o quê? A literatura, perdão, com o viés cientificista, com esse olhar naturalista, só que aplicando agora dentro da poesia. E nada mais materialista e cientificista do que falar, por exemplo, da matéria, falar que nós somos matéria, e se somos matéria, somos... Perdão, pessoal. Se somos matéria, somos perecíveis. E aí ele vai trazer isso com uma força muito forte, foi ótimo, uma redundância, né, minha gente? Com uma força muito intensa em relação a essas temáticas, misturando muitas vezes a melancolia, o pessimismo e trazendo essa linguagem que pode, às vezes, misturar 3 ou 4 movimentos no mesmo soneto, com uma peculiaridade e genialidade que só Augusto dos Anjos faz. E aí, depois disso, depois vem o modernismo.
Se o pré-modernismo já conseguiu se antecipar em questões relacionadas a algumas experiências linguísticas, algumas formas de escrever com mais liberdade, desprendendo-se um pouco das amarras de escolas literárias mais cristalizadas, o modernismo vai trazer como palavra de ordem, o que é bem paradoxal, liberdade formal. E a primeira fase do modernismo vai, portanto, trazer essa linguagem que muitas vezes lembra a linguagem da prosa, da conversa, do dia a dia, da informalidade. Por quê? Porque os primeiros modernistas, essa primeira fase do modernismo, que começa ali a partir da Semana de Arte Moderna em 1922, estou me referindo principalmente a Ousa de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, eles vão, sobretudo, pregar a ideia de liberdade formal e temática. Então, se bebe da fonte das vanguardas europeias, são fontes inspiradoras aí para a poesia dessa época também, não só a poesia, mas a prosa. E esses modernistas vão trazer a linguagem do povo, o falar do brasileiro, a conversa em tom mais prosaico, mais informal. Por quê, professora? Porque existia ali uma espécie de projeto de diversidade cultural. O modernista vai dizer, o povo brasileiro ele é diverso, ele é miscigenado, ele é cheio de cultura, ele é cheio de raízes. E, portanto, isso reverbera também na nossa linguagem, no nosso jeito de falar. E o nosso jeito de falar não tem que só obedecer a moldes, a cânones clássicos portugueses. O nosso jeito de falar tem um jeito tipo brasileiro, que é o falar gostoso do povo brasileiro. E ele vai levar isso para dentro da poesia. Então, essa primeira fase ficou conhecida como fase heróica da nossa poesia. E ela traz não só essa liberdade formal e temática, mas ela vem com um viés crítico acentuadíssimo. E eles vão criticar o quê? A sociedade burguesa, apesar de que muitos eram burgueses, né? A sociedade, o comportamento, mas principalmente eles vão recortar um olhar para o passado, observando, por exemplo, como os românticos falaram sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então vão pegar e vão rebuscar lá no passado quinhentista, colonial, e vão revisitar esses temas, esses textos, muitas vezes, por meio de procedimentos paródicos, usando paródia. E ao revisitar, eles não vão reafirmar esse encontro entre o português e o indígena, por exemplo, como um encontro fofinho e agradável, como foi o caso de Iracema e Martim, lá no romantismo. Eles vão dizer, não, esse português chegou aqui e explorou. Ele é um invasor nessa perspectiva. Então, há uma forte criticidade em relação a esse passado, uma revisão crítica do passado. Além disso, a linguagem muitas vezes vai ser paródica, uma linguagem que traz humor para fazer a crítica, que vai revisitar um texto para poder fazer uma denúncia. Os primeiros modernistas chamados então de heróicos ou os mais radicais, usando então a liberdade artística ao favor deles para fazer essas denúncias. E a gente tem uma produção que é principalmente de poesia, nesse primeiro período, mas nós temos também produção de prosa, em especial a obra Macunaíma, de Mário de Andrade. Depois a gente tem uma segunda fase. Essa segunda fase é uma fase que nós temos muita gente escrevendo poesia e muita gente escrevendo prosa. As pessoas do grupo da poesia, a gente pode citar aqui Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, tá certo? São alguns dos nomes dessa segunda fase modernista. E eles têm temáticas muito diferentes. Um pode falar do existencialismo. Drummond, por exemplo, sozinho tem 7 faces. Maravilhoso. Ora vai falar de existencialismo, de crise existencial, ora ele vai falar das angústias em relação à política, à cultura, à sociedade de maneira geral, ora ele vai falar do amor, ora ele vai falar da vida boêmia, ora ele vai falar sobre todo esse contexto. Não se esqueçam que o modernismo ele perpassa ali a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra Mundial. A primeira geração, a primeira fase, melhor dizendo, do modernismo, acabou, digamos assim, de vivenciar a Primeira Guerra Mundial. E a segunda geração, então, está ali num contexto em que você assistiu à Primeira Guerra Mundial e é um contexto dos anos 30, 30 e pouco, depois 35, 37, 39 e chega a Segunda Guerra Mundial.
Então, há uma visão muito forte sobre esse contexto bélico que aparece muitas vezes em obras como as de Drummond, como as de Vinícius de Moraes, por exemplo. Vinícius, então, nem se fala do amor como ninguém, mas também fala de política, também fala de guerra, também fala de denúncia social. Então, a gente tem um misto de poetas muito diferentes. A Jorge de Lima, Murilo Mendes, Jorge de Lima trazendo a negritude, Murilo Mendes muitas vezes trazendo a questão da denúncia social, revisitando também alguns textos do passado, apego à espiritualidade, religiosidade, misticismo. Então, a segunda geração da poesia, a segunda fase, melhor dizendo, da poesia modernista, é a galera que vai dizer o seguinte: beleza, eles conquistaram a liberdade, então a gente pode falar agora do jeito que quiser, com o formato que eu quiser. Aí você encontra Vinícius com versos decassílabos, mas você tem também Carlos Drummond de Andrade com versos livres. Então a liberdade foi conquistada, almejada, e cada um deles com as suas experiências e traços bem individuais. E enquanto isso, nós temos a segunda geração, ou fase, melhor dizendo, da prosa, que ficaram conhecidos como romance de 30 ou neorrealistas, são os chamados escritores regionalistas. E a gente tem Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado. Estão vendo aí o peso? E Érico Veríssimo, não menos importante, o único que não é nordestino, tá? Os outros todos nordestinos. E eles vão tematizar os problemas de suas regiões. E havia um grave problema acontecendo no Brasil que traz assunto para muita obra, que é estiagem, seca no Nordeste. Como é que viviam essas famílias, como é que sobreviviam a tudo isso. Mas não apenas isso, coronelialismo, a disputa por terras, por territórios, a política. Você vê crescendo ali na literatura a dicotomia entre socialismo e capitalismo, por exemplo. Então as obras vão também abordar esses vieses, tá certo? E terceira fase, professora. A terceira fase tem como principais expoentes Clarice Lispector e Guimarães Rosa na nossa prosa, e um mundo de gente escrevendo poesia. A gente tem Mário Quintana, a gente tem Leminski, a gente tem Ferreira Goulart, artistas que vão trazer também diferenças nas temáticas e nos formatos. E um movimento em especial chamado neoconcretismo, por meio da poesia de João Cabral de Melo Neto. Ninguém mais, ninguém menos que é o autor de Morte e Vida Severina. E de lá para cá, nós estudamos a literatura, considerando a literatura chamada de literatura contemporânea, ou de terceira fase, vamos dizer assim, é tudo o que é produzido de 1960 até os dias de hoje. Inclusive movimentos artísticos relacionados também à música, os novos baianos, o tropicalismo, o movimento do início do rock and roll no Brasil, a Jovem Guarda, a Bossa Nova. Então vocês também revisem e estudem esses movimentos. Por hoje eu vou ficando por aqui e eu volto na próxima aula com a habilidade 16 e 17, que a gente encerrou agora a 15, e resolução de questão para vocês. Um abraço e até a próxima. E a nossa passarela acadêmica fecha por hoje, mas calma que tem muito mais conteúdo vindo por aí. E anota na agenda, dias de segundas e sextas-feiras às 21h15 e aos sábados às 16 horas tem mais Nota 10 para você. E aos domingos tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!